Olá, alunos, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas de Química Orgânica, hoje nós iremos aprender sobre os hidrocarbonetos. Então, nós vamos aprender a classificar os hidrocarbonetos e como dar os nomes a cada um deles. Vamos lá? Iniciando a nossa aula de hoje, vamos iniciar com a definição, com o conceito de o que são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são os compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, os hidrocarbonetos, eles apresentam em sua estrutura apenas carbono e hidrogênio. Então, aqui está a fórmula geral de um hidrocarboneto. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa fórmula estrutural, onde eu tenho apenas carbono e hidrogênio. Então, eu posso falar que esse composto, ele é um hidrocarboneto. Esse segundo composto, ele é um hidrocarboneto? O que vocês acham? Sim ou não? Então, olhando aqui na estrutura, eu tenho hidrogênio, eu tenho carbono e eu tenho oxigênio. Então, ele não é um hidrocarboneto, porque para que ele seja um hidrocarboneto, você só pode ter carbono e hidrogênio. E aqui eu tenho oxigênio. Então, ele não é um hidrocarboneto. Esse composto ele pertence à função química de cetonas, que nós vamos aprender mais para frente. E esse terceiro composto aqui, ele é um hidrocarboneto? Como que chama mesmo, gente, esse composto que tem esse anel com ligações duplas alternadas com a simples? É o anel benzênico, né? Então, lembra que nessa estrutura, cada pontinha aqui representa um carbono e os hidrogênios, eles não são representados, mas eles estão lá na estrutura do composto. Então, esse composto aqui, ele é sim um hidrocarboneto, porque ele é composto de carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos, pessoal, nós temos uma variedade de hidrocarbonetos. Eles podem ter cadeia aberta, cadeia fechada e não aromática ou uma cadeia aromática. Então, quando os hidrocarbonetos tiverem cadeia aberta, eles podem ser alcanos, alcenos, alcinos ou alcadienos. Quando o hidrocarboneto tem uma cadeia fechada não aromática, lembra a classificação de cadeias carbônicas lá da nossa aula anterior? Esses tipos de hidrocarbonetos, eles podem ser os ciclanos ou os ciclenos. E os hidrocarbonetos de cadeia fechada de cadeia aromática são os hidrocarbonetos aromáticos. E aqui nessa aula, então, nós vamos aprender sobre cada um desses hidrocarbonetos, nós vamos saber como identificá-los e como dar o nome a cada um dessas substâncias. Então, iniciando com os alcanos. Os alcanos são os hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem apenas ligações simples entre os átomos de carbono, ou seja, são hidrocarbonetos de cadeia carbônica aberta saturados, né? Os alcanos, pessoal, eles também são chamados de parafina, né? Que vem do termo de latim que significa pouco reativo. Então, as velas, né, parafinas, são compostas de alcanos. Aqui eu estou colocando para vocês a fórmula geral desses alcanos. Então, qual que é a fórmula geral do alcano? CnH2n mais 2, sendo que o N aqui indica o número de carbonos. Então, exemplo, eu tenho aqui esse alcano. A estrutura dele é CH4. Então, todos os alcanos, pessoal, eles vão seguir aqui essa regra geral. Então, aqui nesse caso, desse alcano, o N é o número de carbonos. Então, tem um carbono, né? Lembrando que quando eu não tenho nenhum número aqui é o número 1. Então, nessa fórmula do CH4, tem um átomo de carbono. E aí, quantos hidrogênios eu tenho que ter para ele ser um alcano? Então, tem que substituir aqui, né? 2N mais 2. Eu já vi que N é igual a 1, porque N é o número de carbonos. 2 vezes 1 mais 2 é igual a 4. Então, todo composto que atender essa regra geral de números de carbonos e hidrogênios, eles são classificados como alcanos. Como que nós damos o nome, fazemos a nomenclatura de alcanos? Gente, essa nomenclatura que eu vou passar para vocês daqui para frente, sempre quando a gente tiver uma função química, eu sempre vou mostrar para vocês como que se dá a nomenclatura. Essa nomenclatura é a nomenclatura oficial, que é a nomenclatura estabelecida pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. A IUPAC é um órgão internacional
que regulamenta todos os assuntos em relação à química. Então, essa nomenclatura que eu passo para vocês é a nomenclatura oficial. É dessa forma que nós devemos nomear os compostos orgânicos. Então, vamos iniciar com os alcanos não ramificados. Lembra? Os não ramificados é aqueles que não têm as ramificações, né? Então, como que a gente dá o nome de um alcano? Então, aqui primeiro nós temos um prefixo, sendo que esse prefixo é com base no número de carbonos da estrutura. Depois vem o infixo an de alcano, e a terminação o, que é de hidrocarboneto. Então, como que nós sabemos o prefixo? Gente, isso aqui vocês vão usar também para o resto da vida de vocês em química orgânica. Quando eu tenho um carbono, o prefixo é met. Quando eu tenho 2 carbonos, o prefixo é et. Quando eu tenho 3 carbonos, o prefixo é prop. Quando eu tenho 4 carbonos, o prefixo é but. Quando eu tenho 5 carbonos, o prefixo é pent, e assim sucessivamente. Então, vamos dar o nome aqui desse composto, CH4. Quantos carbonos eu tenho? Gente, eu tenho um carbono. Então, o prefixo é met. Ele é um alcano, então met, an, que é o infixo do alcano, e a terminação o, porque ele é um hidrocarboneto. Então, o nome desse composto é metano. O metano, gente, é aquele gás que é produzido, né, naquele processo em que os animais, principalmente bois e vacas, o gás que é liberado, né, durante o processo de digestão desse tipo de animais, né, dos bovinos. Além também, né, o metano, ele também, né, que nós chamamos de gás natural, ele também serve de combustível, e também é o gás que é produzido lá na decomposição de alguns determinados tipos de lixos, né, de resíduos sólidos. Como que é o nome, gente, desse composto? Então, primeiro eu vejo o número de carbonos. Eu tenho 2 carbonos. Então, se eu tenho 2 carbonos, o prefixo é et. Et, an, porque ele é um alcano, e terminação o, porque ele é um hidrocarboneto. Então, aqui eu tenho o etano. Qual que é o nome desse composto? Então, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Quando eu tenho 4 carbonos, eu uso but, an, porque é um alcano, e a terminação o, porque é um hidrocarboneto. O nome desse composto é butano. O butano, gente, o gás butano é o gás que está presente lá no nosso gás de cozinha, que é o gás com efeito de petróleo, e também é o gás que está presente lá no isqueiro. Então, estão vendo que os compostos orgânicos estão presentes no nosso dia a dia. Como que é o nome desse composto aqui, gente? Então, aqui lembra, eu tenho aquela fórmula estrutural simplificada de traços. Então, eu tenho que contar o número de carbonos, né? Lembrando que cada pontinha dessa aqui representa um carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Quando eu tenho 11 carbonos, o prefixo é um dec. Então, um dec, an, de alcano, e o, de hidrocarboneto. Então, o nome desse composto é um decano. Então, gente, para dar um nome, vocês têm que ver o número de carbono, aí vocês colocam aqui o prefixo e a terminação ano. O 1 decano, gente, só para vocês saberem, é a substância responsável por fazer pelas formigas andarem em fileira. Vocês já observaram que as formigas elas andam sempre numa fileira, em uma linha? Isso porque elas liberam essa substância, que é o 1 decano, e assim elas vão seguindo essa substância. Agora nós vamos ver como que nós damos o nome de alcanos ramificados, né? Que são aqueles que têm as ramificações. Então, aqui é um pouquinho diferente. Primeiro, vocês vão colocar a posição do radical, depois vão colocar o nome do radical, e essa parte aqui é o que nós já fizemos, né? O prefixo é o número de carbonos e a terminação ano. Então, aqui, gente, eu coloco para vocês alguns dos radicais que nós temos muito mais, né, radicais em química orgânica, mas esses são os mais utilizados. Então, o CH3, tá vendo? Como eu tenho um carbono, lembra? Quando eu tenho um é met. Mas como eu estou falando de um radical, a terminação é il. Então, o CH3 é o metil, o radical que eu tenho 2 carbonos é o etil, o radical que eu tenho 3 carbonos é o propil,
O radical que eu tenho 3 carbonos, mas ele está aqui nessa forma de L, é o isopropil. O radical onde eu tenho 4 carbonos é o butil. O radical que eu tenho 4 carbonos, mas vocês estão vendo que a minha cadeia ela está ligada aqui no segundo carbono, é o sec-butil, e assim sucessivamente. Vocês, conforme vocês forem fazendo exercícios, vocês forem praticando, vocês vão se familiarizando com os radicais e com os nomes. Então, pessoal, agora eu vou passar para vocês alguns passo a passos que vocês devem seguir quando vocês forem dar o nome aos compostos, né, aos alcanos ramificados. Então, no primeiro passo, vocês têm que identificar qual é a cadeia principal daquele composto e quais são os radicais. Sendo, gente, que a cadeia principal vai ser a sequência mais longa de átomos de carbono ligados entre si. Então, a cadeia principal ela vai ter o maior número de carbonos possível. Então, vamos ter um exemplo. Aqui eu coloco essa estrutura. Então, o primeiro passo é a gente identificar a cadeia principal. Então, qual é a cadeia principal? Então, aqui, olhando esse composto, eu posso... Olhando aqui, né, a cadeia de modo linear, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Mas aí eu pergunto para vocês, será que essa é a minha cadeia principal? Será que essa é a minha sequência mais longa de átomos de carbono que eu posso ter nesse composto? Olhem bem, se a gente olhar, não, né? Nós temos que aqui, que a cadeia principal, na verdade, é essa aqui por esse formato em L. Porque se eu olhar de assim, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, a cadeia principal é a que tem o maior número de carbonos. Então, sempre quando vocês forem dar nomenclatura de compostos ramificados, vocês sempre têm que olhar com muito cuidado, identificar qual é a cadeia principal, senão vocês vão dar um nome errado, tá? Então, vocês sempre têm que olhar qual é a cadeia que tem o maior número de carbonos, tá? O segundo passo que vocês devem fazer é numerar essa cadeia carbônica, sendo de modo, né, que as ramificações, elas recebam os menores números possíveis, né? Que é o que nós chamamos de regras dos menores números. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui um composto onde identifiquei a cadeia principal e aqui o CH3 é o meu radical metil, né? Então, eu posso ter duas numerações. Eu posso começar a numerar aqui da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quando eu numero da esquerda para a direita, o meu radical vai ficar aqui na posição do carbono 5. Agora, se eu numerar da direita para a esquerda, o meu radical ele vai ficar aqui na posição 3. Então, a numeração da cadeia ela deve ser feita de tal modo que as ramificações recebam os menores números possíveis. Então, aqui no caso dessa cadeia, a numeração correta é essa, da direita para a esquerda. Por quê? Porque nessa numeração, o meu radical ele teve o menor número possível. E o terceiro passo, então, é identificar a posição do radical, né? E dar um nome da cadeia completa. Então, aqui, por exemplo, aqui nessa cadeia, né? Qual é a posição do radical, gente? 1, 2, 3. Então, a posição dele é 3. O nome do radical, que é o CH3, é metil. E depois o nome do alcano. Como que eu dou o nome do alcano? Eu vejo quantos átomos de carbono eu tenho na cadeia. Então, eu tenho 7 átomos de carbono. Quando eu tenho 7 átomos, eu uso o prefixo -ept e a terminação -ano, né? Porque é um alcano. Então, o nome desse composto aqui é 3-metilheptano. Aí, gente, aqui, se eu tiver 2 ou mais ramificações iguais, a gente usa os prefixos di, tri, tetra e assim sucessivamente, para indicar a quantidade dessas ramificações. Então, olha aqui, eu tenho aqui um composto, então lembra, o primeiro passo é identificar a cadeia principal, que é a cadeia onde eu tenho o maior número de carbonos. Identifiquei, eu vou numerar essa minha cadeia. Só que eu tenho que numerar de modo que as minhas ramificações, elas fiquem nos carbonos, né, de menor numeração possível. Então, aqui nesse caso, quando eu numero da esquerda para a direita, os meus radicais eles estão nos carbonos 2 e 3. E quando eu numero da direita para a esquerda, os meus radicais estão nas posições 4 e 5. Então, a numeração correta aqui é a numeração em azul. Por quê? Porque os radicais eles estão aqui nas menores, né, nos menores números possíveis de carbono. Então, gente, como que fica o nome aqui desse alcano ramificado? Então, eu tenho aqui 3 radicais.
E esses 3 radicais, eles são iguais, é o CH3, ou seja, eu tenho 3 radicais metil. Aqui eu tenho metil, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Então, na hora de dar um nome, primeiro eu vou indicar a posição dos radicais. Então, eu tenho um aqui na posição 2, né? Os 2 metil aqui na posição 2 e um aqui na posição 3. Então, fica 2,2,3. Como eu tenho 3 radicais iguais, então como que fica? Trimetil, porque eu tenho 3 radicais metil, e o nome do alcano. Se eu tenho 6 carbonos, o prefixo é ex, e como eu tenho um alcano, a terminação é ano. Então, o nome desse composto é 2,2,3-trimetilhexano. E se eu tiver mais de uma ramificação, mas essas ramificações forem diferentes, né? Na hora de escrever o nome do composto, eu tenho que citar essas ramificações em ordem alfabética. Então, aqui, tá vendo? Eu tenho um composto. Então, primeiro eu identifiquei, aqui é a minha cadeia principal, numerei a minha cadeia, sendo que as ramificações têm que ficar na menor, né? Nos menores números possíveis. E aí, aqui, gente, eu tenho 2 radicais. Eu tenho CH3, que é aquele radical que eu tenho um carbono, então é o metil. E aqui eu tenho outro radical, que é aquele radical que eu tenho 2 carbonos, que é o etil. Então, na hora de dar o nome aqui do alcano, vai aparecer primeiro qual? O metil ou etil? Primeiro vai aparecer o etil, porque é em ordem alfabética. Então, ó, a posição do etil é 4, então 4 etil, 3 metil e o nome do alcano. Como eu tenho 7 carbonos, eu tenho heptano. Então, o nome desse composto é 4-etil, 3-metil-heptano. Então, como que eu dou o nome de alcanos ramificados? A posição do radical, o nome do radical e o nome do alcano. Agora, nós vamos aprender sobre os alcenos. Os alcenos, gente, são hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam uma única ligação dupla entre os átomos de carbono, ou seja, são cadeias abertas e insaturadas porque você tem ligação dupla. A fórmula geral dos alcenos é essa aqui, CnH2n, ou seja, todos os compostos que atenderem essa fórmula geral, eles são alcenos. Então, aqui eu tenho uma fórmula aqui de um composto. Qual que é a fórmula molecular? Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, então C4, e eu tenho 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 2, 8 hidrogênios. Então, a fórmula molecular é C4H8. Então, N é o número de carbonos, que é igual a 4. Aplicando aqui, eu tenho que 2 vezes N, 2 vezes 4 é igual a 8. Então, se o composto atendeu aqui a fórmula geral do alceno, então ele é um alceno. Como então, gente, que nós damos o nome dos alcenos, né? Aqui vai ser a mesma regra para todos, só vai mudar a terminação. Então, a mesma coisa, o prefixo, que é o número de carbonos, só que aqui, no alceno, eu tenho ligação dupla. Então, eu vou indicar a posição da ligação dupla, vou colocar o "-en", que é de alceno, e a terminação "-o", porque é o hidrocarboneto. Então, na hora de dar o nome do alceno, é o mesmo passo a passo. Então, primeiro eu tenho que identificar a cadeia principal, que é aquela cadeia onde eu tenho o maior número de carbonos, né? Sendo que a cadeia principal, ela deve possuir, ela deve englobar a ligação dupla, né? Se eu tiver cadeias com mais de 3 carbonos, eu devo indicar a posição da ligação dupla. Se eu tiver cadeias de até 3 carbonos, eu não preciso indicar a posição da ligação dupla. Mas se eu tiver cadeias com mais de 3 carbonos, eu devo indicar aqui a posição da ligação dupla por meio de um número, né? Então, a gente deve, como é que a gente numera a cadeia dos alcenos? A gente numera a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. E você deve citar o menor número dos dois que abrange a ligação dupla. Como assim? Então, aqui, gente, eu tenho esse composto. H2C, dupla ligação CH2. Então, lembra, eu tenho aqui uma cadeia com até 3 carbonos. Então, eu não preciso indicar a posição da ligação dupla, né? Então, como que fica o nome? Quantos carbonos eu tenho? 2. Então, quando eu tenho 2 carbonos, o prefixo é et, né? Como eu tenho um alceno, ou seja, uma ligação dupla, o infixo é en, a terminação é o. Então, o nome desse composto é eteno.
O eteno, gente, o gás eteno, para quem não sabe, é o gás responsável pelo amadurecimento das frutas. Então, quando, por exemplo, você vai lá no mercado, na feira, e compra uma banana verde, e você deixa aquela banana lá e depois ela amadurece devido à liberação de gás eteno. Porque, por exemplo, é mais rápido amadurecer uma banana verde quando você enrola ela, por exemplo, num pedaço de jornal, do que quando ela fica lá exposta normalmente. Porque quando você enrola ali no pedaço de jornal, aquele gás eteno, ele fica ali, né? Ele não é solto, né? Ele não é disperso para a atmosfera, então ele fica ali confinado naquele ambiente, fazendo com que a fruta, com que a banana amadureça mais rápido. Como que fica, gente, aqui o nome desse segundo composto? Então, ó, aqui você tem um composto com mais de 3 carbonos, então você tem que indicar a posição da ligação dupla, né? E você, então, vai ter que numerar essa cadeia. Então, a numeração vai começar sempre da extremidade mais próxima da ligação dupla, né? Então, aqui no caso, eu vou começar a numerar aqui da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Eu vou começar a numerar aqui da esquerda para a direita, porque aqui está mais próximo da minha ligação dupla, né? E na hora de dar o nome do alceno, vocês estão vendo que a ligação dupla, ela está entre o carbono 1 e o carbono 2. Na hora de dar o nome do composto, você vai citar o menor dos dois números que abrangem aqui a ligação dupla. Então, qual o número que eu vou utilizar? O 1 ou o 2? Eu vou utilizar o 1, porque é o menor número que abrange a ligação dupla. Então, o nome vai ficar but, que é o número de carbonos. Então, se eu tenho 4 carbonos, o prefixo é but. Aí eu indico 1, que é a posição da ligação dupla, seguindo aquela regrinha, né? Usando sempre o menor número. Em, porque eu tenho um alceno, e O de hidrocarboneto. Então, o nome desse composto é but-1-eno. Como que fica o nome, gente, aqui desse composto, tá vendo? Eu também tenho 4 carbonos, só que o que vai mudar aqui? A minha dupla ligação, ela está num local diferente. Então, esse composto é diferente desse composto. Então, eu vou numerar a minha cadeia carbônica mais próximo aqui da ligação dupla. Então, aqui no caso dessa molécula, dessa estrutura, tanto faz, né, se eu numerasse da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Porque a ligação dupla ia ficar sempre entre os carbonos 2 e o carbono 3. Então, aqui, nesse caso, é indiferente. Então, como que eu dou o nome? Gente, o prefixo, que é o número de carbonos, então, se eu tenho 4, é but. A posição da ligação dupla, eu sempre vou indicar o menor número, então a ligação dupla está entre os carbonos 2 e o carbono 3, então vou indicar sempre aqui o menor número e a terminação eno, porque eu tenho um alceno. Então, o nome desse composto é but-2-eno. Como que a gente faz a nomenclatura, então, de alcenos ramificados? Gente, é pouco semelhante ao que nós fizemos lá nos alcanos. Então, você vai colocar a posição do radical, o nome do radical e o nome do alceno, igual nós já aprendemos anteriormente. Então, primeira coisa, identificar qual é a cadeia principal, sendo que a cadeia principal é a mais longa, que tem o maior número de carbonos e que tem a ligação dupla. Na hora de numerar, vocês sempre devem numerar a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla, independentemente das ramificações. Aqui, a prioridade é a ligação dupla. Então, aqui, tá vendo? Eu tenho esse composto. Eu identifiquei a cadeia principal, que é a que tem maior número de carbonos, né? Então, e numerei. Então, aqui eu tenho que numerar da direita para a esquerda, porque eu estou mais próximo aqui da ligação dupla aqui nessa extremidade. Então, eu numero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numerei a cadeia principal, né? Aí, agora, eu vou dar o nome. Então, qual que é a posição do radical? O meu radical, que é o metil, está aqui na posição 5. Então, 5-metil, que é o nome do radical, e o nome do alceno. Eu tenho 6 carbonos, então o prefixo é hex. A ligação dupla está entre os carbonos 2 e 3, eu sempre coloco aqui o menor número, então hex-2-eteno. Então, esse composto é o 5-metil-hex-2-eno. Aqui, gente, como que é o nome desse composto aqui? Então, aqui, a mesma coisa, identificou a cadeia principal, numerou a cadeia principal, sempre partindo aqui da extremidade mais próxima da dupla ligação.
né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho 2 radicais. Lembra que eu tenho 2 metil, 2 radicais iguais. Então, eu indico as posições dos radicais, 3,4. Dimetil, porque eu tenho 2 radicais metil. Aí eu dou o nome do alceno. Como eu tenho 5 carbonos, o prefixo é pente. A ligação, dupla ligação está entre os carbonos 1 e 2, então aqui eu coloco o menor número, 1, e a terminação eno do alceno. Então, esse composto é o 3,4-dimetil-pente-1-eno. Os alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem uma única ligação tripla entre os átomos de carbono, ou seja, são hidrocarbonetos insaturados. A fórmula geral dos alcinos, gente, é essa aqui, CnH2n-2. Então, aqui eu tenho essa fórmula estrutural. Qual que é a fórmula molecular? Eu tenho 2 carbonos e 2 hidrogênios, então é C2H2. Então, o N é o número de carbonos, é igual a 2. Então, 2 vezes 2 menos 2 é igual a 2. Então, se esse composto atendeu essa fórmula geral, então ele é um alcino. Como que nós damos os nomes dos alcinos, pessoal? Então, iniciando pelos alcinos não ramificados, é bem semelhante aos alcanos e alcenos. Então, o prefixo é o número de carbonos, aí você indica a posição da ligação tripla e a terminação ino. Ino porque é um alcino. Então, de novo, identifica a cadeia principal, sendo que a cadeia principal ela tem que possuir a ligação tripla. E, de novo, para cadeias que você tem mais de 3 carbonos, você vai indicar a posição da ligação tripla. Então, aqui, no caso aqui desse alcino, como eu tenho só 2 carbonos, eu não preciso indicar a posição da ligação tripla. Então, se eu tenho 2 carbonos, o prefixo é et, e se eu tenho uma ligação tripla de um hidrocarboneto, a terminação é ino. Então, o nome desse composto é etino, que é também conhecido como acetileno. O acetileno, gente, é aquele gás que é utilizado principalmente para fazer solda, né? Aqui, como que é o nome desse composto? Aqui eu já tenho mais de 3 carbonos, então eu identifico a cadeia principal, numero a cadeia principal, sendo que a numeração ela tem que se iniciar na extremidade mais próxima da ligação tripla. Então, aqui eu começo a numeração da esquerda ou da direita? Eu começo a numeração da esquerda, porque ela está mais próxima da ligação tripla. Então, como que fica o nome desse composto? Gente, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, então o prefixo é but. A posição da ligação tripla, eu sempre vou indicar o menor número, então a ligação tripla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, eu vou indicar o menor número, que é 1. Então, fica but 1 ino, porque é um alcino. Então, but 1 ino é o nome desse composto. E aqui, como que fica o nome desse composto? Só identifico a cadeia principal, numero os carbonos sempre da extremidade mais próxima da ligação tripla, né? E vou dar o nome. Se eu tenho 5 carbonos, o prefixo é pente. A posição da ligação tripla, 2 ino. Então, pente 2 ino. Pessoal, como que nós damos, então, os nomes de alcinos ramificados? Então, é bem semelhante ao que nós já fizemos até agora. Então, a posição do radical, o nome do radical e o nome do alcino. Então, vai identificar a cadeia principal e vai, então, numerar mais próximo da ligação tripla. Então, aqui, identifiquei a minha cadeia principal, numerei a minha cadeia principal, sempre iniciando da extremidade mais próxima da ligação tripla. Aqui eu tenho um radical, olha o radical aqui, o CH3, o nome desse radical é metil. Qual é a posição? 4, metil, o nome do alcino, eu tenho 5 carbonos, pente, posição da ligação dupla, posição da ligação tripla, 2 ino. Então, esse composto é o 4-metil-pente-2-ino. E, gente, como que fica o nome desse composto? Então, lembra, o primeiro passo é identificar a cadeia principal. Vocês estão vendo? A minha cadeia principal aqui, ela não está linear, ela não está reta. Então, nem sempre a minha cadeia principal é uma reta. Vocês têm que analisar qual é a que tem o maior número de carbonos. Então, eu identifiquei a minha cadeia principal, numerei a minha cadeia principal partindo aqui da extremidade mais próxima da ligação tripla. Vou identificar quais são os meus radicais. Então, eu tenho aqui o radical formado por 2 carbonos é o etil e o radical formado por 1 carbono é o metil. Então, lembra, quando nós temos
dois radicais diferentes. Na hora de dar o nome, nós seguimos a ordem alfabética. Então, qual aparece primeiro, o metil ou o etil? Primeiro aparece o etil. Então, a posição do etil é 3, então 3 etil. Depois vem o metil, 4 metil e o nome do alcino. Como eu tenho 6 carbonos, X, a posição da ligação tripla é 1-ino. Então, esse composto é o 3-etil-4-metil-X1-ino. Agora, nós vamos ver os alcadienos. Os alcadienos, gente, ou também conhecidos como dienos, são os hidrocarbonetos acíclicos, né, os hidrocarbonetos de cadeia aberta, que possuem duas ligações duplas na cadeia carbônica. Então, os alcenos é quando você tem uma ligação dupla. Quando você tem duas ligações duplas, nós temos os alcadienos. E aqui nós temos a fórmula geral do alcadieno, que é CnH2n-2. Então, qual que é a fórmula molecular aqui dessa estrutura? Gente, eu tenho 3 carbonos e 2 mais 2, 4 hidrogênios. Então, a fórmula molecular é C3H4. Então, eu tenho que N é igual a 3, que é o número de carbonos, e aplicando ali 2 vezes 3 menos 2 igual a 4. Então, se o composto atender essa fórmula geral, ele é um alcadieno. Pessoal, na hora de dar o nome da nomenclatura dos alcadienos, é bem parecido com o que nós fizemos até agora. Então, é o prefixo, que é o número de carbonos. Eu devo indicar as posições das ligações duplas e a terminação de eno. Então, você tem que identificar a cadeia principal, sendo que a cadeia principal ela deve conter as duas ligações duplas, que é o que configura o alcadieno, e você deve numerar essa cadeia de modo que as ligações duplas e as ramificações, quando houver, elas devem possuir os menores números possíveis. Então, aqui eu tenho esse composto, então aqui eu tenho minha cadeia principal e eu vou numerar, né? 1, 2, 3, 4. Então, como que fica o nome? Eu tenho 4 carbonos, então buta. Tá vendo que aqui no caso do alcadieno eu não uso but, né? Eu já ponho um azinho aqui no final. Então, buta 1, 3, por quê, gente? Eu tenho duas ligações duplas. Aqui nessa primeira ligação, ela está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, o que tem menor número é o 1. A segunda ligação está entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, o que tem menor número é o 3. Então, buta 1, 3, dieno. Como que eu dou o nome, então, dos alcadienos ramificados? A mesma coisa, né, gente? Você vai identificar o radical, a posição do radical, o nome do radical e o nome do alcadieno. Então, aqui eu tenho a minha cadeia principal, é um alcadieno, porque eu tenho duas ligações duplas. Numerei essa minha cadeia principal. E aqui o meu radical é o metil. O radical que tem um carbono é o metil. Então, qual que é a posição desse radical? Carbono 4. Então, 4 metil e o nome do alcadieno. Como eu tenho 8 carbonos, octa, as posições das ligações duplas, 2 e 5, sempre pego os menores números, dieno. Então, o nome desse composto é 4-metil-octa-2,5-dieno. Os cicloalcanos são hidrocarbonetos cíclicos, ou seja, de cadeia fechada. Eles apresentam apenas ligações covalentes simples entre os átomos de carbono. Eles apresentam essa fórmula geral, CnH2n. Então, aqui, gente, eu tenho um exemplo, né, de um composto com a fórmula estrutural, a fórmula simplificada e a fórmula molecular. Então, lembrem, cada pontinha aqui representa um carbono, então eu tenho 3 carbonos e eu tenho 6 hidrogênios. Então, a fórmula é C3H6. Então, ele está representando aqui, ele está obedecendo a fórmula geral de um cicloalcano, onde o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Como que eu dou o nome do cicloalcano? Então, é ciclo, o número de carbonos e a terminação ano. Então, aqui, ó, como que fica o nome? Ciclo, eu tenho 4 carbonos, but-ano. Então, é ciclobutano. Como que fica o nome, então, de cicloalcanos ramificados? A mesma coisa, gente. Posição do radical, nome do radical e o nome do cicloalcano. Então, aqui no caso, ó, tá vendo? Eu tenho aqui o radical. Na verdade, eu tenho 2 radicais aqui, né? Eu tenho aqui o metil e o isopropil. Então, eu numero de modo que os meus radicais, eles tenham os menores números possíveis. E eu vou dar o nome aqui, né? Então, 1-metil, 3-isopropil, ciclopentano.
Os cicloalcenos, eles são hidrocarbonetos cíclicos, né, de cadeia fechada, que apresentam uma ligação dupla entre os carbonos. Então, a fórmula geral dele é CnH2n-2. Então, aqui eu tenho o cicloalceno, ele tem 4 carbonos e 6 hidrogênios. Então, nós temos aqui que o número de hidrogênio é 2 vezes o número de carbono menos 2. Como que eu dou o nome? Mesma coisa. Ciclo, o número de carbonos e a terminação N. Então, como que é o nome, gente, aqui desse cicloalceno? Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é ciclopenteno. Como que é o nome desse daqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, então é ciclobuteno. E, por fim, nós temos os compostos aromáticos, né? Sendo que os hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que apresentam pelo menos um anel aromático, né? Um anel benzênico. Lembra que nós vimos na aula passada? Esse anel benzênico é aquele que tem uma ligação dupla e uma ligação simples. Uma ligação dupla e uma ligação simples, né? Que pode ser representado dessas 3 formas diferentes, que é referente ao benzeno, né, gente? Lembrando que o benzeno é um composto altamente tóxico. Então, como que nós damos nomes aos compostos aromáticos? Então, como todo composto aromático ele tem um anel de benzeno, né? Então, a gente coloca aqui a posição do radical, o nome do radical e a terminação benzeno. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse composto onde eu tenho o anel benzênico e eu tenho aqui o metil. Como eu tenho apenas esse radical, eu nem preciso numerar os carbonos. Então, eu tenho o metilbenzeno, que é o que nós chamamos, né, popularmente de tolueno. Então, sempre quando falar tolueno, é o metilbenzeno. Aqui, esse outro composto, eu tenho o anel aromático, então nós vamos numerar, como eu tenho 2 radicais, né? Eu preciso numerar. Lembrando, né, gente, que a numeração, ela sempre tem que ser feita de modo que os radicais, eles tenham os menores números possíveis. E lembram, quando nós temos 2 radicais diferentes no composto, na hora de escrever o nome, nós escrevemos em ordem alfabética. Então, eu tenho o metil e o etil. Então, na hora de escrever o nome, eu vou, né, começar pelo etil. Então, eu começo numerando aqui pelo etil, porque ele vai ser o primeiro a aparecer no nome. E aí, eu tenho 2 opções. Ou eu numero aqui, né, nesse sentido horário, ou eu numero no sentido anti-horário. Então, eu tenho que numerar de um modo, de um sentido em que o metil, ele tenha o menor número possível. Então, a numeração correta é aqui, né? No sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nome desse composto fica 1-etil, 2-metilbenzeno. E aqui, gente, nesse último composto, a mesma coisa, né? Eu tenho 2 radicais diferentes, eu tenho o metil e o etil. Então, na hora de dar o nome, vem primeiro o etil, porque é em ordem alfabética. Então, vou começar a numerar aqui do etil, para que ele tenha o menor número. E para que o metil tenha o menor número possível, eu tenho que numerar aqui no sentido anti-horário. Então, o nome desse composto fica 1-etil, 3-metilbenzeno. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós aprendemos sobre os hidrocarbonetos, aprendemos quais são os hidrocarbonetos e aprendemos como dar o nome de cada um deles. Eu sei que é um conteúdo, né, extenso, então eu recomendo que vocês façam um resumo aí no caderno de vocês. Nós vamos fazer alguns exercícios agora e é o que eu sempre digo, gente, esse conteúdo mais do que nunca vocês vão aprender praticando, fazendo exercícios várias vezes. Então, esse conteúdo, agora mais do que nunca, é fundamental que vocês façam anotações no caderno de vocês, que vocês façam resumos para que vocês consigam fixar o conteúdo e que vocês possam estudar. Então, agora, eu vou colocar lá na nossa equipe alguns exercícios que nós já vamos resolver para fixar o conteúdo e para tirar as dúvidas, tá? E não se esqueçam de realizar a tarefa que foi postada lá na nossa equipe do Teams. Então, muito obrigada pela participação nessa aula e até a próxima aula.